Muito bem-vindos ao Noticiário Tortuga. ILPF como facilitador da pecuária leiteira e o empenho do setor para elevar a taxa de prenhez são temas do programa de hoje. Bom dia! Os benefícios e contribuições dos sistemas integrados, como o ILPF, particularmente voltados à atividade leiteira, são temas de várias pesquisas da Embrapa. O manejo, segundo os técnicos, é um facilitador, principalmente para os modelos tropicais de produção a pasto. O Cairo Rodrigues vai conversar agora com a Isabel Ferreira, da Embrapa Cerrados. Isso, Márcia, nós estamos aqui agora com a Isabel Ferreira para bater um papo aqui sobre ILPF, que fala conosco lá direto de Planaltina, no Distrito Federal. Bem-vinda aqui ao programa Noticiário Tortuga. Obrigada, Cairo. Bom dia a você e aos nossos telespectadores. É um prazer poder abordar um pouco da nossa experiência com a integração lavoura, pecuária, floresta e pecuária leiteira. A gente que agradece pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. E para a gente bater esse papo aí sobre ILPF, eu já gostaria de começar te perguntando o seguinte: qual que é a importância e os benefícios para o produtor, principalmente hoje falando aqui para o produtor de leite, de implementar a integração lavoura, pecuária, floresta dentro da sua fazenda? Bom, a gente relata que o principal benefício de fazer o sistema de integração é trabalhar para resolver um grande problema da produção de leite a pasto, que é a pastagem degradada, né? É uma estratégia, uma alternativa que ele diminui bastante o custo de produção na reforma da pastagem. Então, no início do sistema, quando ele integra a produção de grãos, seja milho, soja ou sorgo, com o plantio do capim e, posteriormente, das árvores, ele melhora bastante a condição do solo, do microclima e do ambiente, e depois vende o grão ou usa para alimentação animal e fica com o custo da formação da pastagem praticamente equilibrado, né? Ele não gasta tanto para formar a pastagem, porque a produção do grão vai pagar essa formação da pastagem degradada. Então, é a principal vantagem para iniciar o sistema de produção de leite a pasto dessa forma. E aí, quando inclui o componente florestal, a presença das aves, seja com a produção de frutas, castanhas, ou só a madeira, ele tem esse benefício de poder usar a madeira na propriedade ou poder comercializar. É uma diversificação da renda, é uma outra fonte, né, de recurso, além da produção do leite ou da venda dos animais, ele poder comercializar a madeira. E aquele produtor que quer começar aqui a implantar a ILPF dentro da sua fazenda, qual que é o primeiro passo? Quais são os pontos que ele precisa se atentar aí para fazer aquele checklist ali para dar tudo certo? Então, ele tem que fazer o planejamento, né? Ver análise de solo, as principais cultivares ou espécies florestais adaptadas para a sua região e começar numa área pequena da propriedade, fazer um planejamento e ir crescendo aos poucos. Não pode fazer numa grande área, porque demanda investimento, é a longo prazo, então vai fazendo aos poucos, pega ali uma área experimental de 5%, 10% da área da fazenda e vai implementando com planejamento e crescendo ao longo do tempo. E na escolha, além da cultivar forrageira, das espécies florestais que vão ser plantadas, fazer um estudo de mercado, saber o que na comunidade, na região dele, é comercializado. E Isabel, sustentabilidade é um assunto que sempre vem à tona aí em todas as conversas quando a gente fala de agronegócio, e a integração lavoura-pecuária-floresta, ela vem aí para somar também numa produção cada vez mais sustentável. Eu queria que você falasse aí quais os benefícios para esse ponto que a ILPF pode trazer aí para a nossa produção de leite. Sim, é um foco muito importante porque ele consegue intensificar a produção. Então, se ele tem uma propriedade, uma área, vamos dar um exemplo, de 100 hectares, e ele tem que produzir a alimentação para os animais, não só na forragem, mas no período seco, como a silagem, e ele intensifica, ele integra isso, né? Então, ele vai produzir a forragem e a silagem na mesma área. Ele não precisa usar outras áreas para a agricultura. Ele pode destinar essa parte para
reserva ambiental, por exemplo, né? E não precisa desmatar a parte da área para produzir, mantendo o mesmo número de animais, ou ele pode, com a intensificação, aumentando a produção de forragem, manejando adequadamente, adubando adequadamente, ele aumenta a capacidade de suporte, a taxa de lotação, o número de animais na mesma área. E não precisa aumentar a sua área produzida. Realmente isso é um ganho grande, que a gente denomina de intensificação sustentável, que é essa sustentabilidade ambiental. Com certeza. E a gente destaca esses dois pontos, né? O produtor vai continuar produzindo com sustentabilidade, mas também com rentabilidade, né? Porque esse aumento aí da capacidade de produção vai trazer mais benefícios para ele e, consequentemente, mais geração de emprego, várias outras melhorias aí dentro da fazenda, né, Isabel? Com certeza, a gente até denomina, não só para o leite, mas para o corte também, né, a terceira safra, no caso da produção de gado de corte, o boi safrinha. Então, ele produz o grão na safra adequada à produção de grãos, iniciando aí outubro, novembro, integrado com a forragem, em regiões que permitem, podem fazer a segunda safra de milho, ou sorgo, ou outra cultura, né? E, na sequência, a produção da forragem destinada à alimentação animal, que pode ser na produção de carne ou também na produção de leite, né? E fazendo essas 3 safras na mesma área é uma forma de intensificar e dar rentabilidade ao sistema e ter o efeito da poupança da terra, né? E destinar as áreas com menos aptidão agrícola para a criação de animais de uma forma mais extensiva ou a conservação ambiental e áreas que não são destinadas a um uso mais intensivo, para que tenha um manejo e um respeito às normas ambientais, áreas mais declivosas, né? Próximo a cursos de água, para ter essa manutenção dos recursos hídricos e da paisagem rural de uma forma geral. Isabel, quero te agradecer mais uma vez aqui pela sua participação e pelas dicas que você deu aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia para você e até a próxima. Bom dia e até a próxima. Estamos disponíveis para colaborar quando necessário. A Embrapa está de porteiras abertas aqui na nossa instituição, na Fazenda Experimental, para atender e receber a todos. Muito obrigada. É fácil participar do Noticiário Tortuga. Entre em contato com a produção do programa. Nosso número é o 11 970 81 5655. Suas dúvidas, sugestões e curiosidades podem ser pauta dos nossos quadros e entrevistas. Outro jeito de falar com a gente é pelas redes sociais. Busque o perfil @tortuga.dsm. Quais são as condições para uma fêmea bovina emprenhar, desenvolver bem o bezerro na gestação e desmamar um produto de qualidade? Uma série de variáveis deve ser considerada ao longo de todo esse ciclo, mas cada etapa do processo pode ser apoiada com manejo, gestão e adoção de tecnologias no sentido de elevar as taxas. O Cairo Rodrigues conversa agora com Gabriel Moraes, assistente técnico comercial da DSM. Isso mesmo, Márcia. E agora, direto de Goiânia, Goiás, vamos conversar aqui com o Gabriel. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigado, cara. É uma satisfação estar novamente aí com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. E hoje, para a gente bater um papo aí sobre reprodução, né? Agora, a gente sabe que muitos animais, muitas fazendas aí, os produtores estão entrando aí agora com esses animais na estação de monta. E a gente quer falar sobre a eficiência aqui para as taxas de prenhez desses animais. Gabriel, por que é importante o produtor se atentar e criar uma estratégia olhando para todos esses pontos que a gente sempre está aqui constantemente no programa falando que é importante, como, por exemplo, a região, o clima do ano, se está seco ou não, como que a nutrição ela entra nessa fase aí para o animal manter o seu score corporal, quais são os benefícios aí do produtor olhar para todos esses pontos quando a gente compara isso com os índices aí da taxa de prenhez desses animais? Nós estamos exatamente nesse momento do ano, né, que os animais estão entrando no período reprodutivo e o pecuarista precisa olhar e saber o que ele quer, o que ele deseja. Então, sabemos que o bezerro é o que paga a conta de toda a fazenda.
Por isso, precisamos determinar uma estratégia nutricional para as vacas entrarem na estação de monta numa condição ideal para produzir o máximo de bezerros possíveis. Avaliar o score corporal é de extrema importância. Vacas que estão no score corporal ideal, elas vão terem bezerros mais cedos e uma quantidade maior de bezerros. Lembrando que eu sempre falo, é mais fácil emprenhar uma vaca magra e engordando do que uma vaca gorda e emagrecendo. Então, exatamente a estratégia, o plano nutricional, ele vem muito de encontro para auxiliar o aumento da taxa de prenhez. O segundo ponto importante que eu deixo é separação de lotes. Sabemos que novilhas primíparas, secundíparas e multíparas têm exigências nutricionais diferentes. Então, precisamos saber realmente o que a fazenda tem de pasto, o que esse pasto vai trazer de desempenho e complementar com a parte nutricional as diferenças de categorias. Novilhas precisa de um desempenho um pouco maior, primíparas também, um foco um pouco diferenciado na questão nutricional, secundíparas e multíparas já tem uma adesão, uma atenção um pouco menor, mas também é importante termos o cuidado com elas. E em terceiro ponto, o que seria mais importante, seria a adoção de tecnologias, como, por exemplo, aditivos, né? Temos alguns aditivos hoje no mercado que faz com que esses animais emprenhem mais cedo, além de aumentar a taxa de prenhez, devido a toda a parte hormonal que esse aditivo vai trazer. Como, por exemplo, a DSM Tortuga tem um lançamento de um produto Feprox, que é um blend de vitaminas, na qual tem a beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A, que vai trazer uma imunidade melhor, vai trazer índices reprodutivos melhores, além de ter vitamina E, selênio. É um produto que realmente tem entrado no mercado, trazendo vários benefícios, aumentando a taxa de prenhez dos animais e trazendo bezerros do cedo. É o bezerro mais pesado, que eu volto a falar, que é o bezerro que paga a conta da fazenda. E o produtor, olhando aí para todos esses fatores, ele pode também, por exemplo, criar uma estratégia dentro da sua fazenda de colocar essa vaca ali para emprenhar um pouco mais cedo, ainda pegando ali aquele pasto melhor aí ali da estação das águas. Isso pode ser uma estratégia viável? Exatamente, Caro. A gente costuma ter um plano nutricional. Se a fazenda ainda tem uma condição de pasto, mesmo que seco, e a condição corporal dos animais estejam favoráveis ainda, realmente esses animais podem ser trabalhados na estação de monta logo no início. Já fazendas ou categorias de animais que estão um pouco mais debilitados, precisamos fazer com que esses animais tenham acesso a esse pasto de qualidade no início da chuva e trabalhamos com esses animais, com essas categorias, um pouco mais tarde, pensando em ter uma qualidade de forragem um pouco melhor nesse início de chuva, fazendo com que esse animal recupere a sua condição corporal através do pasto e da suplementação mineral e, consequentemente, entraria numa estação de monta um pouquinho mais tarde, porém trazendo índices reprodutivos melhores. E o Gabriel citou aí sobre o Feprox. Você, produtor que quer conhecer mais sobre esse produto ou também criar uma estratégia aí dentro da sua fazenda com a nossa equipe, acesse o site tortuga.com.br. Lá você encontra todos os produtos aí da marca Tortuga para todas as categorias, de acordo com a sua necessidade, e também fala com a nossa equipe para criar uma estratégia aí para o seu rebanho e você ter ótimos índices de prenhez aí dentro da sua fazenda. Gabriel, quero te agradecer aqui mais uma vez pela sua participação. Obrigado aí por todas essas dicas aqui. Eu tenho certeza que os produtores que estão nos assistindo vão tirar de letra aí essa estação de monta, essa estação de reprodução. Obrigado. Eu que agradeço, cara, e coloco à disposição a DSM com todos os técnicos a nível nacional, está apta a trabalhar esse plano nutricional, a introduzir essa tecnologia dentro da fazenda, objetivando o melhor resultado, o melhor aumento da taxa de prenhez, e trazendo mais benefícios para o pecuarista. Eu agradeço a participação, um abraço. E chegamos ao final de mais uma edição do Noticiário Tortuga. Se quiser rever as entrevistas ou os programas na íntegra, acesse o canal da Tortuga no YouTube. Para saber sobre os programas da DSM, vá ao site www.tortuga.com.br. Obrigada pela audiência, tenha um ótimo dia, eu te espero amanhã às 8. Até lá!